nesta edição do Papo com o Editor, o broadcast político entrevista o ex-deputado federal e pré-candidato à presidência da República, José Maria Eimael. Eimael é candidato pela sexta vez, está concorrendo a sexta vez pelo Palácio do Planalto. Comigo, o repórter Matheus de Souza, a quem eu agradeço pela companhia, e na TV Estadão, Yolanda Paz, que está fazendo a parte técnica. Muito bem-vindo, deputado, e muito obrigado por aceitar o nosso convite. Eu que agradeço a oportunidade, né? E fico feliz de estar junto com você, junto com o Matheus, nessa entrevista. Obrigada. Deputado, começando, vamos falar aí pela chamada, né, foi aprovada, acabou de ser aprovada no Congresso, com a ajuda da oposição, a chamada PEC Kamikaze, que concede benesses aí. Obviamente, né, a população empobreceu, o Auxílio Brasil vai ser muito bem-vindo, tem o Auxílio Gás, Auxílio Caminhoneiro e taxistas, né? Só que ela tem prazo para terminar. Primeiro, né, ela acaba aqui no último dia do ano, e o próximo presidente, o senhor como está concorrendo, vai ter que lidar, aí, diríamos, aí, com uma bomba fiscal. Né? O senhor acha que essa medida pode ser estendida, vai ser necessário aumentar os preços dos insumos e o próximo presidente vai receber uma bomba fiscal mesmo? Bom, veja, essa legislação agora, ela tornou-se necessária pela inércia do governo federal nos anos anteriores. Hoje, realmente, nós temos a tragédia da fome, que se não se fizesse nada, logo estaria dizimando vidas das famílias. Então, realmente, ela se tornou agora necessária. Mas tornou-se necessária agora porque os anos do governo atual, anteriores, nada foi feito nesse sentido. Os braços ficaram cruzados. E hoje era imperativo alguma coisa ser feita. Agora, veja, é até o final do ano. No final do ano, provavelmente, o próximo presidente, alguma coisa vai ter que fazer, porque não vai poder parar de repente. Né? Mas é realmente uma lástima nós termos chegado a essa situação. Caso o senhor chegue à presidência, o que o senhor pretende fazer? O senhor vai estender as medidas? Qual seria a solução para resolver esse problema, que é um problema estrutural, né, deputado? Não é, como o senhor mesmo falou, um problema que se arrasta há tempos aí. Em política, a obra é a pessoa. A obra é a pessoa. Como constituinte, eu sou o autor do inciso 1º do artigo 3º da Constituição, que, na visão do ministro Fachin, é o eixo da Constituinte, né? Que define a sociedade constitucional. O artigo 3º diz: são objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil. Inciso 1º, construir uma sociedade livre, justa e solidária. A minha meta como presidente da República é exatamente essa. E como se materializa esse princípio de uma sociedade livre, justa e solidária? Esse princípio se materializa em um Estado voltado para o social, um estado do bem-estar social, que contém vetores. Um dos vetores, por exemplo, é a moradia. Não se pode negar a moradia para uma pessoa que não tem renda. Aliás, esse é um princípio constitucional, está lá nos objetivos fundamentais no âmbito social, é a moradia. A moradia é a dignidade. Sem moradia é muito difícil a pessoa realmente ter alguma harmonia, ir para frente. Né? Agora, como uma coisa concreta a ser feita imediatamente depois da posse, é dar início e realizar a reforma tributária. Eu fui vice-presidente da Comissão de Tributos na Assembleia Nacional Constituinte. Sou autor de tudo que defende o contribuinte na Constituição. Inclusive, esse é um ponto que eu vou realçar agora. Hoje nós temos a diminuição forte no preço dos combustíveis. Isso só pôde ser realizado porque coloquei, como deputado federal constituinte, coloquei na Constituição
no inciso 3º do parágrafo 2º do artigo 155 da Constituição, que trata do ICMS, que ele pode ser seletivo, conforme a essencialidade do produto. É por isso que agora o ICMS, por isso que foi possível estabelecer um teto de 17% no valor do ICMS, porque isso está protegido pela Constituição Federal. Interessante, né, Roberto? Uma coisa que eu escrevi há 35 anos atrás, né? 34 anos. Agora produzindo. Agora quem está fazendo a propaganda é outro candidato, né, deputado? Então, né, tem que deixar claro. Mas agora eu estou dizendo por que pode ser feito isso. Tá certo. Agora o Matheus vai fazer outra pergunta. Matheus, por favor. A gente tem outra questão também com relação ao próximo ano, que são as emendas do relator, que deram origem ao orçamento secreto, que precisam ser resolvidas, né? Hoje em dia, o orçamento está na mão do Legislativo. E eu queria saber do senhor como o senhor pretende lidar com essa questão, caso chegue à cadeira presidencial aí em 2023. Esse tal de emendas do relator é um absurdo dos absurdos. É algo que tem que ser retirado, afastado. São essas emendas secretas, que você não sabe a quem vai beneficiar. Isso é um fim, quer dizer. Isso tem que ser afastado imediatamente. Na política é fundamental a transparência. A transparência é vital. Então, volto a repetir, é o absurdo dos absurdos, essa questão das emendas do relator. Deputado, e com relação ao teto de gastos, que vem sendo descumprido, né? O senhor vê aí, né, a própria PEC instituiu o estado emergencial para que seja concedido a pouco tempo da eleição, para que o presidente da República não sofra sanções. Como é que o senhor vê o descumprimento aí do teto de gastos? Às vezes eu fico até pensando que nada foi feito antes exatamente para fazer na véspera da eleição. Uma armadilha. Agora, no estado que está, tinha que fazer alguma coisa. Nós não podíamos ficar de braços cruzados e as pessoas morrendo. Agora, isso é decorrência da ausência de atitude do governo federal. Se o senhor estivesse no Congresso, o senhor aprovaria essa PEC? O senhor daria o seu voto? Se estivesse numa situação como nós temos hoje, não teria outro caminho. Não teria outro caminho. Agora, o que nós temos que impedir para o futuro é que aconteça o que aconteceu agora, pela inércia do governo federal. Mesmo que ela seja uma vitrine para o presidente Jair Bolsonaro na tentativa da reeleição, mesmo com este custo, diríamos assim. Aí é o dilema. É o dilema, mas onde nós temos que servir ao Brasil. Que essa medida, que é eleitoreira, essa medida, não tem dúvida nenhuma. Agora, o compromisso nosso, fundamental, como brasileiros, é servir ao povo do Brasil. E agora não tem jeito. Tem que fazer alguma coisa. Não está sendo feito agora. Senhor Emael, a gente também tem uma questão que eu tenho com relação, o senhor é do Democrata Cristão, e a gente vê que esse eleitorado evangélico, tem sido muito almejado pelos pré-candidatos à presidência. Jair Bolsonaro, Lula têm feito aceno ao eleitorado evangélico. Como o senhor avalia esse movimento? Avalio uma tentativa desesperada de tentar a reeleição, né? Mas a democracia cristã, nós não somos um partido religioso, né? A democracia cristã, na democracia cristã nós temos católicos, eu sou católico, temos evangélicos, temos espíritas, temos membros que participam com outras religiões. O que nos une, o que nos reúne são os valores do cristianismo. Quando quiseram retirar o nome de Deus da Constituição, por exemplo, foi a minha voz que da tribuna se ergueu para derrotar a proposta. E, Matheus, eu disse poucas palavras e simples, disse aos constituintes: que pretensiosos seremos nós se quisermos esquecer das palavras do próprio Cristo, quando nos diz: quando 2 ou mais se reunirem em meu nome, eu ali estarei. Ou quando nos diz: pedi e recebereis. Depois que eu terminei de falar, se fez um longo silêncio. Depois um constituinte se levantou, outro, todos se levantaram, menos aquele pequeno grupo que queria tirar o nome de Deus da Constituição. E aí começou um aplauso que não terminava mais. Quando a gente achava que ia terminar, começava de novo mais forte, e não era a mim que aplaudiu.
aplaudiam era a permanência do nome de Deus na Constituição do Brasil, abençoando e iluminando as famílias brasileiras. Deputado, o senhor falou em Deus, na Constituinte, em Cristo que prega o amor, mas o que a gente tem visto ultimamente é uma escalada da intolerância, da violência. O senhor viu o recente episódio da morte de um militante do PT na festa de 50 anos por um outro colega policial, pode-se dizer assim, os dois são policiais, mas que é bolsonarista. Como é que o senhor está vendo o atual momento? O senhor consegue ver uma luz no fim do túnel? O que é preciso fazer para tornar, para pacificar? O Brasil sempre foi visto, né, como um país pacífico. Isso preocupa? Muito. O Brasil precisa desesperadamente de pacificadores. E uma medida fundamental é negar a reeleição para o governo atual e fazer cumprir o inciso 1º do artigo 3º da Constituição, construir uma sociedade livre, justa e solidária. Recentemente, o ministro Fachin, se referindo a isso, ele falou: é a sociedade constitucional, e é o mandamento central da Constituinte. E desse mandamento decorrem todos os demais princípios constitucionais. Construir uma sociedade que seja livre, seja justa, seja solidária. Este episódio do assassinato do tesoureiro do PT em Foz do Iguaçu é uma coisa horrível, é uma coisa que chocou o mundo, uma coisa covarde, alucinada. Então, nós temos que fazer... Todos nós temos que ser pacificadores. Todos nós. Cada um de nós, na sua área, ser pacificador, para que nós tenhamos paz no país. Como é que o Brasil chegou nesse ponto, deputado? Como é que o senhor acha que chegou, né? A gente vê tanta coisa lamentável como esse assassinato. Qual a sua avaliação? É o aumento da miséria, da desigualdade? São governos que não olham para onde tem que olhar? Como é que o senhor acha? Como é que a gente chegou a isso? O governo atual tem uma responsabilidade enorme disso. Um pouco antes, lá foi 18, o presidente da República falando que tem que fuzilar a Petralha. Mas é uma coisa absurda. O que o Brasil espera de um presidente da República? Que ele seja o líder da nação, que esteja junto com os brasileiros, ao seu lado, sofrendo juntos, se alegrando juntos. Que é completamente diferente do que nós temos hoje na direção do Brasil. E, senhor deputado, como o senhor vê, o que o senhor vê de diferente nesse período eleitoral que é diferente das outras eleições a qual o senhor concorreu, né? A gente está falando aí desse aumento de violência, de casos de agressão, esse tensionamento da democracia. Como esse período é diferente dos outros a qual o senhor participou? O governo errático, na aparência, porque ele sabe muito bem onde ele quer chegar. Essa insinuação de golpe, de que se não for assim não serve. Então, isso preocupa muito. O Brasil tem que mudar de direção. Nós temos que negar a reeleição pelo voto e de forma democrática ao atual presidente da República. Quando o senhor fala em negar a reeleição, num eventual segundo turno, caso o senhor não chegue a disputar, isso quer dizer que o senhor pode ser favorável ao candidato que está liderando, o ex-presidente Lula, porque a eleição está muito polarizada e dizem que vai ser difícil quebrar. O senhor acha que o senhor pode quebrar? Agora você me coloca uma situação difícil, sabe por quê? Porque não existe a menor possibilidade de eu não ir para o segundo turno. Eu não entrava nas pesquisas dos institutos. De repente, um instituto colocou o meu nome entre os candidatos. Pronto, já deu 1%, 1.480.000 votos. Agora tem uma enquete feita aí, que já está quase 1 milhão de votos. Eu sou o 4º colocado. O nome da enquete é Enquete ao vivo, presidente 2022. Então, eu sou o 4º colocado. Depois de mim vem o Bivar, vem a Simone, mas eu sou o 4º colocado.
Mas, deputado, o senhor falou isso nas outras eleições. Só começando. O senhor falou isso nas outras eleições, o senhor obviamente é muito conhecido, mas no cômputo geral dos votos o senhor não conseguiu atingir o mínimo, né? O senhor acha que nessa... O que vai ser de diferente, deputado? Eu te pergunto o seguinte, na última eleição eu tive 41 mil votos, só 41. 3 anos e meio depois, eu tenho 1.480.000 brasileiros me apoiando. Alguma coisa está errada. Não se cresce de 40 mil para 1.480.000. O senhor está colocando em dúvida o sistema também ou não, deputado? O senhor poderia explicar melhor o que o senhor acha que ocorreu? Não sei o que ocorreu, só que é muito estranho. Muito estranho. Jamais eu poderia crescer de 41 mil votos para 1.480.000. Mas deixa eu falar para você sobre... Às vezes as pessoas falam, nunca houve nenhum sinal que podia ter alguma coisa errada com as urnas eletrônicas. Mentira. Eleição de 1998. Lá aconteceu uma coisa muito estranha. A urna eletrônica foi colocada em 500 cidades, com 40.500 votos ou mais, com algumas exceções, mas 5 ou 6 municípios tinham menos do que isso, e em alguns estados, Rio de Janeiro, Distrito Federal, Alagoas, Amapá e Roraima, as urnas eletrônicas foram em todas as sessões. Bom, nas sessões com urna eletrônica, eu nunca passei de 0,0. Nas sessões sem urna eletrônica, com urna eletrônica era isso. Sem urna eletrônica, eu chegava a 2%. Então, não tem explicação nenhuma para isso. O senhor defende, então, o voto impresso como o presidente Bolsonaro? Não, então, nesse ponto, o senhor concorda com as críticas do presidente? Eu defendo o voto impresso acoplado numa urna, junto com a urna eletrônica, porque muitos brasileiros... Eu fiquei surpreso agora, quando eu falei com alguns dirigentes partidários, e eles interpretaram o voto impresso como um voto que ele imprimia, depois levava uma cópia embora. Não tem nada disso. O voto impresso é o seguinte, quando a pessoa vota, aparece na tela o voto que ele deu. Aí ele confirma o voto, e aí esse voto é impresso e vai para uma urna acoplada à urna eletrônica, que somente será aberta por decisão judicial se houver alguma suspeita de fraude, de erro. Né? Então, eu sou totalmente favorável ao voto, à urna eletrônica com voto impresso como garantia. Com voto auditável. Então, nesse ponto, o senhor concorda com as críticas do presidente Bolsonaro? O senhor acha que ele está correto nessa linha ao levantar essa questão? Nesse ponto, ele está correto. Só que não está correto na forma de falar, de fazer. Não tem. Você vê, eu estou falando agora de uma forma urbana, eu não estou acusando ninguém, só estou falando de um fato. Aliás, Beth, faça o seguinte, você também, Matheus, entrem no site do TSE. Eleição de 1998. Emael, presidente. Vocês não vão acreditar o que vocês vão ver. Um exemplo. O senhor concorda que essa eleição tem que ter uma auditoria? Vou dar um exemplo. Rio Grande do Sul, Dom Pedrito. 26 mil eleitores. Eu tive 164 ou 184 votos. No Rio Grande do Sul, Erechim, 56 mil eleitores, 12 votos. É assim. É uma coisa que não se acredita. Em cidades com 300 mil eleitores, 500 mil eleitores, eu tenho 8 votos. Eu tenho 10 votos. Deputado, então o senhor defende o voto impresso, mas você concorda com o discurso de Bolsonaro que essas eleições têm que ter uma auditoria? Essas eleições de 2022 agora têm que ter uma auditoria do voto? Não, eu acho que... não. Eu tenho a certeza de que esse era um instrumento importante. Há um voto... Só que os mecanismos hoje... Não se criou mecanismo para o processo auditável, né? Que seria o do voto impresso em urna acoplada à urna eletrônica. E a participação das Forças Armadas? O que o senhor acha? Acho importante. Porque não tem dúvida, em termos de logística, em termos de inteligência, realmente as Forças Armadas estão lá na frente. E possuem um mecanismo para isso.
Tá certo. Deputado, Perfeito. nós estamos chegando, puxa, a entrevista é tão boa, né? Está tão boa, mas estamos chegando ao final, estamos aqui nas últimas, né, perguntas. O senhor já tem um vice para a sua chapa? Nós estamos aí, nós temos 3 alternativas. As 3 são ótimas, mas não posso falar de nenhuma delas agora. Mas nós vamos ter um senhor, nós teremos um excelente vice ou uma excelente vice, né? Se for uma É um nome mulher. que a gente já viu? É um nome que a gente já viu ao seu lado? Não vou falar. Deputado, o senhor não quer falar do vice, mas o senhor podia dar uma palhinha. O seu jingle é o jingle mais famoso, não há quem não conheça de norte a sul. O senhor poderia dar uma palhinha do seu jingle aqui para o Papo com o Editor do Broadcast Político, por Vocês favor? cantam juntos? Não, é o senhor que é, não. Nós estamos aqui perguntando. Se o senhor der uma palhinha, Deixa eu só falar como surgiu esse jingle. Foi em 1900. Mas se o senhor dá palhinha depois, o senhor canta um trechinho? Maravilha! Em 1985, eu fui candidato a prefeito. Primeira eleição direta para prefeito, depois de 20 anos de prefeito nomeado nas capitais. E nós estávamos numa sala reunidos, 6 pessoas, para decidir com que nome eu seria candidato a prefeito. E a reunião estava indo para o final com uma certeza absoluta. Eu podia ser candidato por JM, José Maria, J. Maria, mas nunca, jamais, o nome de Emael. Nome difícil, um Y no meio, ninguém ia saber falar, muito menos escrever. Aí um companheiro nosso, José Raimundo de Castro, alfaiate e compositor de música popular. Ele levanta o braço e diz o seguinte: mas também tem uma coisa, se a gente ensinar o povo a dizer Emael, o povo não esquece mais. Aí ele falou: vocês me dão 2 dias? E aí, só para não magoar o companheiro, só para não deixar o companheiro triste, nós falamos: tá bom, Cássio, você tem mais os 2 dias. No final do 2º dia, ele depois contou como foi, na alfaiataria dele, pediu para um auxiliar pegar o telefone. E ele pega o violão e me canta o jingle. Quando ele terminou de cantar o jingle, eu disse a ele: Castro, a partir de hoje, eu devo a você a minha história política. Eu senti que ele tinha criado algo de gênio. Ele pegou o Oi Brasileiro, que nós falamos a toda hora, como introdução do Emael. Por isso que o jingle começa com Ei, depois completa Emael, e ele disse o que o Emael era, um democrata cristão. É um dos jingles mais famosos no mundo. Não é só no Brasil, é no mundo. Foi uma coisa de gênio. Não é verdade? Palhinha, deputado, vamos lá. É o democrata cristão. Pronto. Você ficou feliz. Não há quem não conheça. Deputado, só para encerrar, né? Não sei se o Matheus tem mais alguma pergunta, mas assim como o nosso tempo, para encerrar, além do jingle, que é assim o mais famoso, né? Qual a outra arma política, arma no bom sentido, né? Qual o outro, né, mecanismo que o senhor tem para chamar o voto do eleitorado, para que se traduza na sua... Contar o que nós já fizemos pelo Brasil. Quando terminou a Constituinte, eu fiquei entre os 15 constituintes, com o maior número de propostas aprovadas. Eu aprovei 145 propostas. Por exemplo, todos os avanços sociais dos trabalhadores são propostas minhas. Redução da jornada de trabalho de 48 para 44 horas semanais, o aviso prévio proporcional ao tempo de serviço em no mínimo 30 dias, proteção contra despedida sem justa causa, direito do trabalhador ao lazer, incentivos para proteger o mercado de trabalho da mulher, defesa do contribuinte, tudo que está na Constituição Federal, que defende o contribuinte, é a democracia cristã. Né? Você acha que vai ter tempo para passar isso daí para o eleitor? Porque o jingle é um grande... Nas redes sociais. Você acha que vai ter tempo? Nas redes sociais. Investir nas redes sociais, então? O campo da batalha agora são as redes sociais. Entendi, isso vai investir A batalha democrática. Né? No bom sentido. Como eu falei da arma, mas é um trunfo, é o que eu queria dizer, né? A gente tem que explicar, né, deputado? É tudo no bom sentido. E, obviamente, a gente vai te ver no TikTok, fundo, né? Oi, Matheus? A gente pode te ver no TikTok, deputado? A gente pode te ver no TikTok, então? Eu não mexo no TikTok, mas eu estou plenamente no TikTok. Eu sou uma das pessoas, como candidato, eu sou uma das pessoas mais apresentadas no TikTok. Tá? É uma coisa impressionante. Impressionante. Então, o senhor já está bem ali nas redes sociais, né, deputado? Eu estou bom nisso, que vocês não fazem ideia, viu?
Olha, se for como o jingle que pegou, se o senhor for tão bom quanto o jingle, deputado, o senhor vai ter muito sucesso, que a gente deseja. Muito obrigada pela sua entrevista aqui. Sucesso na sua caminhada pela sexta vez aí, né? Tentando aí conquistar o Palácio do Planalto. Aliás, é a primeira vez que 2 brasileiros disputam pela primeira vez, pela primeira vez, a sexta vez como candidatos. O senhor e o Lula, né? Exatamente. É um fato histórico. Tá certo. Obrigada, Matheus, pela sua presença, brilhantando aqui o papo com o editor. Obrigado, Yolanda Paz, que está fazendo a nossa ponte remota. E você, caro assinante, continua acompanhando as nossas notícias aqui no Broadcast Político. Obrigada a todos. Até mais.